E agora estamos de volta, eu estou aqui com o Adson Costa, que é veterinário, e vai falar sobre coelhos. Você tem dúvida se você pode ter realmente um coelho em casa? Então agora a gente vai saber tudo isso. Tudo bom, Adson? Tudo bom. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Imagina. Vamos falar um pouquinho dos coelhos, então. Eu posso ter um coelho em casa? Pode. Mas como é que funciona? Como é que eu faço assim, a primeira, uma coisa que é bem importante falar, assim, né, nessa época de Páscoa, assim, é que ele é um animal, um pet, né, uma vida, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado, né, de, às vezes, porque a Páscoa vamos dar um coelho para o meu filho, porque é um presente. Não é um presente, na verdade é um pet, né? Você tem que estar disposto a cuidar dele, estar disposto a dar todas as necessidades. Sim. E cuidar e por isso que é importante até isso, para saber os cuidados principais com ele, né? Eu ganhei um coelho, supomos. O que ele come? O coelho para ser criado em casa, assim, né? Isso, o coelho para ser criado em casa. Então, existem formulações de rações comerciais, né? Só que daí aí tu tem que diferenciar. Existe formulação para ração de coelhos de granja, né? Que são coelhos para abate. E formulação para coelhos de coelhos pet, né? Então, mas dentro dessa formulação de ração, ela é pelletizada, né? São grãozinhos. Sim. E o que é principal? O coelho, né? Na natureza, ele come folhas, arbustos, né? Então, bastante verde, né? Isso. Então 20% mais ou menos assim da alimentação, da dieta dele tem que ser de fibras, né? Que é para estimular o intestino dele, que funciona bem, né? Então aí você pode suplementar com verduras, com frutas. Com cenoura. Cenoura principalmente, alguns legumes. Dentre as folhas, né? As folhas assim, você dando uma folha que seja... Você vê mais ou menos pela cor da folha. Se uma folha mais escura, você tem uma noção assim de mais ou menos quanto de água que ela tem. Por isso que não se recomenda a alface. A alface tu só vê ela bem clarinha assim, 90% dela é água. Então você predispõe a ele ter um tipo de diarreia. Então é bom, é sempre importante ter, até porque no caso dos dentes deles, né, eles não são roedores, né, eles são de outra ordem, né, mas ainda como os roedores, os dentes dele continuam crescendo para toda a vida. E eles precisam roer para gastar esse dente. Então é importante se ele começou a ração, ele vai se saciar bem, obrigado. Ele vai se saciar bem mais fácil, então não vai roer tanto como ele deve roer. Então é importante sempre ter essa alimentação base com feno e folhas, né? Tá. Outra questão, tem gente que compra o coelho e coloca numa gaiola. Isso é correto? Acho que não. Um tamanho de um coelho, né? Assim, uma gaiola ainda não seria não seria, mesmo que ela seja grande, não ia ter uma vida. Não é o ideal. Exatamente. Não, se tem um coelho, normalmente eles são bem dóceis, é fácil de tu ter em casa mesmo, assim, como um cachorro mesmo. Dele ficar no chão, dele poder. Só tem que ter cuidado com os lugares para ele poder se abrigar, porque ele é um animal, ele ainda é muito recente a domesticação dele, né? Então ele ainda tem muito instinto selvagem, exatamente. Mas aí tu fala dentro de casa. O coelho ele não é um animal que marca território, por exemplo, tipo o cachorro, que vai fazer sujeirinhas e coisas também, não. O macho, principalmente, se deixar, ele pode ir nos lugares para marcar o território. E é um cheiro bem forte mesmo. O cheiro do coelho é muito mais forte, né? Exatamente. O que pode fazer, tem alguns animais que eles até se recomenda, quando tem muito desse problema, até serem castrados, né? Que daí vai diminuir bastante desse estímulo dele. Isso. É como um cachorro macho. Exatamente. Agora, uma dúvida que eu acho que, na verdade, não é nem dúvida, né? Eu acho que é uma coisa que é meio comum, assim, né? A criança, por exemplo, a casa que tem uma criança tem aquele costume de pegar o coelhinho de qualquer jeito, pela orelha. Não pode? Pode? Não pode. É o lugar, vamos dizer assim, mais fácil de pegar, né? Na orelha, né? Mas não deve porque dói, né? Ele, apesar de ser orelhudo, dói bastante. É sensível? Né? Exatamente. Né? É um local bem sensível. Se tu olhar ali a orelha dele, tem uma vascularização bem grande, assim, é como puxar na tua orelha. Imagina, deve doer muito. O certo é pegar ele pela barriguinha por baixo, né? E eles têm uns que tem umas unhas as unhas grandes, né? Então, às vezes, quando você pega, se eles se debatem, eles podem tentar dar coice, né? Então, às vezes, se cuidar porque dói bastante, às vezes, essa unhada dele. Então, e a unha deles pode machucar pra valer mesmo, né? Ela é muito fininha, né? Isso, exatamente. Ele tem muita força na pata traseira. Ainda mais se for uma criança, por exemplo, um bebê, imagina. Isso, tem que tomar esse cuidado. Por isso, mas esses coelhos vendidos, né, assim, atualmente, ele já tem uma domesticação boa, então, se criando ele desde pequeno, ele já fica bem dócil já. Legal. Adson, como no começo ele falou sobre a questão da diferença da ração para o coelho domesticado
indicado para o coelho de abate, né? Tem pessoas que falam que a carne de coelho é muito boa. Não é o mesmo coelho, certo? Não é a mesma criação? Exatamente. Existem coelhos que são, especificamente, eles são vamos dizer assim, de uma granja, que eles são exatamente para abate, né? Que eles recebem alimentação adequada, que é para ele engordar mesmo, né? Se dá uma ração desse para um coelho pet, né, ele vai engordar muito mais rápido, né, podendo dar problemas para ele, Imagina. né? Então esse coelho ele é alimentado exatamente para isso, no ambiente exatamente para isso, para que também você não possa comer, não vai comer um animal que está em qualquer lugar, né? Imagina, né? Não tem nem como, pensa. É possível sim de comer a carne de coelho, assim, né? Mas sendo esse coelho específico, um coelho, né? Que foi criado por isso, que ele passou por ele passa por todo um tratamento específico, por uma alimentação específica, tudo isso. Exatamente, assim, né? Um abate correto, uma parte também de uma inspeção sanitária da carne, né, que é correta também. Legal. E assim, tu como veterinário, eu quero que tu seja bem sincero. É um animal que é legal para uma família ter em casa? Sim, é um animal legal, contanto que os pais ou a criança eles estejam dispostos, que nem eu falei no início, né? Que é bem mais trabalhoso. Exatamente. Olha que lindas fotos que a gente está passando, coisa fofinha. Um animal bem... Ele é um animal muito fofo, né? Aquele narizinho e tudo. Só que ele é, como eu falei da criança, né? Eu acho que ele é um animal que ele atrai mais a criança, tá pegando, tá apertando, aquela coisa. Ele não vai ter uma interação de brincar assim como um cão, né? Até apesar de ter alguns que brincam um pouco, mas não são todos, né? Um cão, ele vai ter uma interação muito maior com uma criança, assim, de poder estar brincando com ele. O coelho é mais de... ele fica mais na dele. Legal, nossa. Adson, obrigada por ter vindo conversar com a gente, né? O pessoal que tiver dúvida, quiser saber mais sobre o coelho ou sobre outro animalzinho e querer entrar em contato contigo, assim, tem a clínica veterinária Daras, né? O telefone é 3349-1616. E também, como o animal ele não escolhe horário para ficar doente, né? Existe o horário plantão também, que daí é no celular, que daí é 8411-9731. Legal. Então, surgiu agora uma pergunta. Quanto tempo de vida o coelho tem? O coelho, assim, em média, assim, ali de uns 5 anos mais ou menos, mas tem coelhos mais longivos que eles vão até uns 10 anos, assim. É um tempo grande. Depende da criação, exatamente isso que a gente falou. Muitos problemas são os problemas que a gente pega, são problemas nutricionais em coelhos. Vocês atendem bastante coelhos? Um pouco até. Até aqui assim não é mais em grandes centros, né, que esse mercado pet exótico, né, é o que está mais, vamos dizer assim, tem mais, né. E assim, dependendo muito, se você manter o manejo nutricional e sanitário dele, ele pode viver bem mais. Legal, então fica aí a dica, você que quer um animalzinho exótico para ter em casa, né, um animal de estimação exótico, o coelho pode ser sim, né, uma ótima opção, desde que você tenha todo um cuidado especial com ele, toda uma preparação, aí, uma atenção especial com ele e com as crianças também, para que elas não judiem, não façam, né, nada de ruim para o bichinho, né, porque é uma vida. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida eu volto com Flávia Booker para falar sobre a Dona Fashion Iguatemi, que aconteceu em Florianópolis semana passada. Tem matéria, tem muita coisa legal para você. É rapidinho. No, I won't take you back.